Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, muito bem acompanhado que estou pela minha graciosa parceira Josiane Freitas. E aí, Jô, tudo bem? Qual é a boa de hoje? Tudo bem, que você vai dançar hoje. Hoje teremos dancinha. Hoje eu vou dançar? Pegando o remolejo hoje, quero ver, hein? Tô brincando, nós não vamos, não sei não, dançar não, mas eu acho que o entrevistado nos proíbe especificamente de falar sobre isso. Não, na verdade, dançar, acho que não, mas como fazer múltiplos 7 dígitos no mês, você com certeza vai aprender isso hoje. Esse assunto me deixou interessado, hein? Quem não gosta de uns bons 7 dígitos na conta bancária, hein? Opa! Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. E com quem nós estamos hoje, Ivan? Hoje nós estamos com o Diego, da Academia de TikToker. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Diego Davoli, para quem não me conhece. Eu sou especialista em ajudar as pessoas a conseguirem mais audiência através do alcance orgânico. Então a gente ensina as pessoas como que elas podem se tornar um grande nome no mercado. Sabe aquela velha máxima de ai, que raiva daquele cara, ele é bem menos competente do que eu, só que ele é mó famoso na internet? Sei. Não dá uma raiva? Nós sabemos muito bem como é isso. Então, eu ajudo eles a chegarem nesse nível, né? Conseguirem competir com essas pessoas sem usar o tráfego pago. Ou quem usa o tráfego pago a conseguir agora, através do conteúdo, diminuir o seu custo, né? Com anúncios que é cada vez mais alto. Demais, e hoje eu quero saber qual é o primeiro passo para isso, por onde começa, Passo 1. Mas antes, conta pra gente como é que começou esse projeto seu, quando você se aventurou pela Academia TikTokers. Bom, é uma longa história. Tudo começou com a minha esposa, na verdade, né? Porque quando ela veio para São José, ela se casou comigo, ela estava estudando para concurso público e eu trabalhava numa concessionária de carros. Eu trabalhava com vendas, mais especificamente na parte de leads, de vender, e é uma gestão de uma equipe ali de vendas online. E aí, nesse tempo, ela estava um pouco infeliz e ela falei, mas o que você gosta de fazer? Ela falou, gosto de confeitaria e tudo mais. Falei, então faz uns cursos e você vai virar confeiteira. E aí eu comecei a estudar muito sobre marketing para divulgar ela e a confeitaria dela. Na verdade, era algo em casa mais, né? E a gente começou a aplicar algumas coisas para fazer algumas estratégias de diferenciação, de aparecer na internet. Na época era Facebook ainda. Facebook, hein? Quase pegou o Orkut, hein? Oh, quase. Eu conheci ela no Orkut. Não é? E aí... Tempos pré-históricos, audiência. E aí foi interessante porque nisso a gente começou a aprender, ela começou a crescer na cidade, chegou um ponto que a gente sentiu que ela estava ficando famosa, foi quando as pessoas reconheciam ela na cidade, por exemplo, a caixa do supermercado falava assim, Cristiane, eu sigo você dos bolos, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tá dando certo. E aí, além das clientes, né, a gente começou a ter bastante seguidor, né, pessoas que curtiam a página. E no Instagram começou a crescer também, e aí começaram pessoas a quererem aprender a fazer os bolos como ela. E ao aprenderem também a vender como ela, outras confeiteiras queriam fazer isso. E aí a gente criou um curso dela, na época era o começo dos lançamentos e tudo mais. A gente fez alguns lançamentos, começou a dar certo, né? E até que em determinado momento eu falei, vou sair das empresas, vou focar só no digital com você. Só que a minha esposa tinha um porém. Ela era uma pessoa muito tímida. Ela não gostava de aparecer nos vídeos. Mas ela fazia porque precisava. Gravava obrigada ali. E você tá falando no passado, porque agora, pelo jeito, ela gosta. Não, calma, ainda tem bastante história pra contar. E aí o que acontecia? Além disso, tinha mais um agravante, que era o quê? Mulher com seu marido. Não é simplesmente aparecer, é com o seu marido te palpitando, né? Falando, não, faz mais assim. Vocês sabem bem o que eu tô falando, né? Sim. Às vezes a gente experimenta esses momentos, né? Então é um feedback que tem um peso emocional maior. E aí a gente, em determinado momento, quando eu resolvi sair das empresas para focar nisso, foi exatamente nesse momento que ela descobriu que ela estava grávida. Um ótimo encontro. Super coincidência astral ali, né? E aí, mulher que já não era muito assim de aparecer, ainda com essa coisa da gravidez e tudo mais, né? A gente foi lançando as últimas turmas até o último mês de gravidez dela. E aí, quando nasceu meu filho, eu falei assim, não, vou descobrir uma outra coisa para eu fazer. E aí eu lancei alguns cursos com outros profissionais e tudo mais. E nesse meio tempo eu comecei a pesquisar de tudo um pouco.
E numa dessas pesquisas eu caí no TikTok. E aí eu falei, tá, TikTok... No começo eu falei, né, só bobeira isso aqui. Eu via o Gary Vee falando, né, vá pro TikTok. Eu fui, primeira coisa que eu fiz lá no TikTok, deletei. Eu falei, bobeira isso aqui, não tem nada a ver. Realmente é uma bobeira. Aí 6 meses depois, mais uma chance. E aí dessa vez eu postei um vídeo até que era um conteúdo ali de bolo da minha esposa. E esse vídeo pegou 60 mil visualizações. E aí nesse momento, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, caramba, existe algo com potencial aqui. Né? Afinal de contas, 60 mil visualizações, eu sei quanto custa no tráfego pago. Uhum. Mesmo que não tenha às vezes a mesma qualidade, já que no tráfego pago eu direciono muito mais para quem que vai aparecer, alguma coisa ali tem. E eu tinha 0 seguidores. Não é um negócio que eu já tinha seguidores. Como é que consegue 60 mil visualizações tendo 0 seguidores, não? Essa que é a grande revolução do TikTok que ele promoveu em todo o mercado. E assim, nesse momento eu falei, eu vou virar um especialista em TikTok. E aí eu pesquisando, eu vi que não tinha muita gente ensinando sobre marketing digital, sobre marketing, vendas lá no TikTok. Eu comprei os cursos que tinham, eram gringos, mas eram pessoas iniciantes também que estavam descobrindo. Todo mundo descobrindo a receita. Descobrindo e compartilhando. E foi isso que eu comecei a fazer no meu perfil. Eu falava que eu era o cientista maluco das redes sociais e tudo que falavam eu fazia para testar se era realmente ou não. E foi assim que eu fui descobrindo. Até teve um evento bem polêmico que o próprio TikTok tinha na diretriz na época falando que o recomendado era de 2 a 3 vídeos por semana. O próprio TikTok. Tinha nas diretrizes até nessa época. E aí eu coloquei assim, e os especialistas falando, 2 a 3 vídeos, 3 a 4, ou 1 por dia, os mais ousados. Falei, não, vou fazer 100 em um dia. 100? Falei, vou fazer 100 vídeos em um dia, mas 100 vídeos que tem que ser de conteúdo. Não pode ser qualquer vídeo, né? Tem que ser um conteúdo interessante e não pode também ser vídeo que eu já fiz previamente. Tem que ser pensado, criado, editado e postado tudo no mesmo dia. Caraca. Aí Você passou o dia fazendo isso? Passei o dia. Esse dia eu lembro que eu tava na casa da minha sogra, né? Daí eu falei, Cris, hoje não vou fazer nada. Acho que a galera falou, ele tá trancado no quarto, ela faz horas, ninguém sabe o que ele tá fazendo. Não, eram vídeos bons, então não podia ser todos no quarto, tinha que mudar, né? Um na rua, outro na praça, outro na cozinha, outro do lado da tomada falando que acabou a bateria do celular, né? Porque vai acabando a bateria, editar muito no dia. E vai acabando a pauta também, né? Porque pensar até o 10º ainda vai mais fácil, Aí eu né? fui criando algumas pautas, assim, a cada 10 vídeos eu trocava de pauta. Eu falava assim, agora eu vou fazer 10 análises de perfis, agora eu vou fazer 10 dicas, agora eu vou fazer 10 dicas por profissão, né? Eu ia criando alguma coisa assim. E aí, qual que foi a grande sacada? Eu fiquei das 9 da manhã até as 3 da manhã para fazer os 100 vídeos, né? Nossa, tinha prometido, né? Hein? Tinha prometido e não podia 18 parar. horas ali. Que arrependimento. Tinha hora que eu falava, será que vai mesmo? Né? Quando chegou nos 50 e já era 4 da tarde, eu falei, e cansado, né? Porque você fica tenso, você não percebe, né? Mas a gente edita torto, tem um monte de coisa envolvida. Começou a falar palavrão no meio do vídeo. E aí, foi interessante, ainda abri uma live no meio do dia, pra bombar ainda mais, né? Nossa, 100 vídeos com direito à live. Deixei uma live ao meio-dia. Nessa época eu fazia lives todos os dias do meio-dia, 1 hora. Todo dia das 12h12 às 13h13. E aí, começou a ir os vídeos, né? E eu pensei, legal, interessante. Só que o que isso me deu de insight interessante? Que nesses 100 vídeos, eu ganhei mais de 100 mil seguidores. Caraca. Só nessas 24 horas. Na verdade, não foi as 24 horas instantâneas, mas foi a repercussão desses vídeos, assim. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 50 mil, foi para 200 e poucos mil. Nossa. Sabe? E foi por causa desses 100 vídeos que foram repercutindo. Depois, óbvio que eu aproveitei a onda. Eu falava, o que acontece com o seu perfil depois de 48 horas que você fez 100 vídeos? Depois de uma semana? Já deu mais pauta. Quem é que pode te equiparar numa dessa, né? Pouquíssimas pessoas, né? E muita gente falava nessa época que não podia postar mais de um vídeo por dia, que senão o algoritmo não te entregava e tudo mais. E aí eu vim com essa teoria de que tudo a gente precisa testar. Porque tem muita coisa do nosso mercado digital que todo mundo fala, mas não é testado. E quando a gente criou, né, lá posteriormente, o nosso curso e tudo mais, o que aconteceu? A gente sempre prezou muito em ensinar aquilo que funciona para todos, e não aquilo que é um caso, uma exceção à regra. Então eu não gosto de falar assim, faz isso que vai dar certo, mas fulano de tal faz. Eu falo, não, mas não faça porque ele é a exceção. Não quer dizer que vai acontecer com você, entendeu? Então eu gosto de sempre ensinar aquilo que realmente funciona para todo mundo. Mas, em resumo, eu tava lá com a minha esposa, depois eu fui pro TikTok para fuçar.
E eu comecei a aprender e ensinar, foi crescendo a minha audiência, e nisso eu criei a Academia de TikTokers. O que era a Academia de TikTokers? Era um lugar onde as pessoas iriam vir, teria algumas aulas, era uma comunidade onde eu ia ajudá-los no WhatsApp e tudo mais, e também trazer alguns benefícios que a gente iria até pensar depois, era uma assinatura mensal no começo. E aí nessa mesma época eu recebi um inbox lá no TikTok, inbox no TikTok, em quem pensa que não dá pra fazer negócio no TikTok, de uma produtora de séries da Netflix. Falei, caramba, olha, que mulher famosa vindo falar comigo, né? Que interessante, né? E era a Clarissa Milford, que hoje é minha sócia. Ela falou, gostei do seu trabalho, vamos fazer uma coisa juntos. Eu falei, perfeito pra mim, porque o empreendedorismo digital, ele é bem solitário. Então, é gostoso quando você tem uma pessoa. Além dela me completar, porque ela ia trazer mais qualidade para vídeos, eu tava vendo que vídeos era o grande lance do momento, né? Pô, uma produtora da Netflix, que diferencial absurdo, né? Quem que tem isso para dar aula? E eu tenho hoje no meu curso a produtora de vídeos da Netflix, da Amazon, ela que dá aula para os alunos. Imagina que legal, assim, você não vai aprender com alguém, mais um do marketing digital, e sim com alguém que já fez séries para Netflix, para Amazon. Tem uma visão gráfica ali absurda, com técnicos, né? De vídeo, edição. E não é que ela, beleza, técnica de filmagem, talvez não, mas ela tem a roteiro, a filmagem, ela é tudo, né? Então foi incrível, assim, quando ela chegou, a gente deu um salto, o curso que eram 12 aulas virou, sei lá, acho que 70 aulas na época, assim. Ela trouxe um monte de aula, um monte de ideia, eu também, a gente regravou o curso inteiro e a gente lançou o que era a nossa versão ali 2.0 da academia. Que legal. E aí, a gente vendia muito mais no orgânico ainda. A gente fazia umas vendas no orgânico, através dos nossos conteúdos, as pessoas caíam na nossa página de vendas e compravam. Depois disso, a gente começou a fazer alguns eventos, né? Fazia uma live, que era uma live de vendas, né? Ensinava uma coisa e fazia uma venda. Até que em determinado momento, o que aconteceu? O TikTok, ele começou a ser copiado pelas outras plataformas. Então, algo que pra gente era só TikTok, virou Reels, Instagram, virou YouTube. E principalmente o Instagram é um lugar onde movimenta-se, pelo menos nessa área nossa do marketing digital, muito mais gente quer comprar um curso de Instagram do que um curso de TikTok. Hoje vende mais curso para Instagram, pensando no Instagram. Sim, sim. E você pode ver até pelo próprio Hotmart, se você abrir o mercado de cursos no Hotmart lá, né? Você vai ver quantos cursos tem que é para TikTok, quantos tem que é para Instagram. Você vai ver que são zilhões de pessoas vendendo, né? Se tem muita gente vendendo, tem. Mas hoje gente comprando. Até porque a questão do Instagram parece que são mais negócios mesmo, né? Assim, acaba sendo empresas, né? Pequenos empreendedores e tudo mais. Não que no TikTok não tenha. Mas, assim, o TikTok a gente talvez seja... Mas faz sempre uma relação com uma dancinha, com algo, né? Não tão... Hoje já não. Eu entrei na plataforma, né? Sou recente no TikTok. Sou jovem no TikTok. Mas eu entrei pra conhecer um pouco mais. Você vê que tem tem conteúdo dentro do TikTok. Mas eu gosto muito dessa ideia, porque, assim, o TikTok, ele começou como uma rede social realmente de mais criança. Só que ele mesmo... sabe que o dinheiro, né, tá nos anúncios e os anúncios tá nos adultos, né? Então ele se posiciona muito mais para um público de adulto do que para o público de criança. O que ele faz para fazer isso, por exemplo? Vídeo de criança não tem alcance. Tem um outro bebezinho que viraliza e tudo mais? Tem. Mas se você... Tem crianças que às vezes queriam comprar meu curso, por exemplo, na época, né? O pai queria comprar, o influencer mirim. E eu já dizia, ó, vai ter muito mais dificuldade do que se for um adulto. Porque, bom, a gente tem uma aula sobre 17 pontos do algoritmo lá dentro do curso, né, que a gente fala, né, o que deve-se e o que não deve fazer, que o algoritmo vai te bloquear. Mas uma das coisas que pouca gente sabe, que é um desses pontos, é que não podem aparecer crianças nos vídeos. Principalmente se tiver menos de 14 anos e principalmente se tiver sem camisa ou se for sozinha, sem o pai. Por quê? Isso é como se fosse um sistema antipedofilia do próprio algoritmo. É uma forma de proteção, né? Então, apareceu uma criança sozinha, ao invés dele ver para dar o problema e depois eles correr atrás, o algoritmo identifica que é uma criança, já bloqueia já. Tem até adulto que tem um pouco de dificuldade por causa da voz, né? A voz de adulto, assim, com voz às vezes muito de criança. Assim, meio... Pode ter dificuldade também. Então, a gente já recomendava, ó, beleza, ela vai aprender a fazer vídeos, vai melhorar, vai ter mais potencial, porém, o próprio algoritmo já vai limitar o alcance dela. Se ela estiver vindo com... Isso em todas as redes. Isso em todas as redes, mas mais fortemente no TikTok. Então, todas essas dicas de algoritmo, eu sempre falo, vale para todas, mas é mais no TikTok, em segundo mais no Instagram, em terceiro ela é mais no YouTube.
O YouTube parece que é a mais aberta, assim, nesse sentido do que as outras. O Instagram mais ou menos e o TikTok, ela é a mais fechada. Então as pessoas falam, TikTok... tem gente que tem medo do TikTok, né? Do algoritmo do TikTok. E, na verdade, ele é o mais seguro em termos de... É que tem muito mais ataque, de certa forma. Olha que o Diego tá desconstruindo muitas coisas para mim. Eu, um jovem de 40 anos de idade, e ainda não tenho perfil no TikTok, não tenho. E tinha algumas ideias, assim, um pouco antiquadas, né? E aí, quando você me traz, por exemplo, a informação de que o algoritmo dele é mais seguro, ele bloqueia mais, é exatamente o contrário do que se você me perguntasse como leigo, eu te daria como uma resposta impulsiva há 10 minutos atrás. Eu arriscaria dizer, não, acho que o Instagram, o YouTube deve ser muito mais rigoroso, o TikTok... Eu tenho uma visão de que é meio terra sem lei, na verdade não é, né? Você está construindo um cenário muito diferente. O TikTok, ele tem até um problema até, né? Porque às vezes o algoritmo é tão pesado que tem a gente com assunto sério que não consegue falar. Por exemplo, tem uma médica ginecologista, ela pode ter dificuldades. Porque às vezes o algoritmo ele bloqueia tanto que ela está falando sobre isso, ela pode ser um pouco mais segurada. Então ela tem que ter muita criatividade no uso das palavras para conseguir. Por exemplo, eu tenho um médico que ele fala sobre sexualidade de jovens, né? Um aluno meu, que é o Dr. Rafa. Ele, no caso, o que ele faz? Ele fala, o seu brother tá com problema, né? Entendeu? Então ele usa algumas palavras estratégicas para não falar, né, exatamente da palavra que não... Então hoje a sua empresa, ela não é uma empresa especializada em TikTok, ela é especializada no modelo de mídia. Isso, hoje assim a nossa empresa, o grande diferencial dela é em ajudar as pessoas a crescerem a sua autoridade e a sua audiência através dos vídeos curtos. Então, como que eu faço isso, né? Através dos vídeos curtos, por quê? Porque é o lugar onde mais tem alcance orgânico no momento. Vídeo curto é vídeo de até... Reels, não é? Eu penso muito mais no formato do que na quantidade de segundos, né? Se você me perguntasse há um ano atrás, eu ia falar, vídeo curto é um vídeo de 15 segundos. Mas hoje o próprio TikTok está incentivando vídeos de 1 minuto. Certo. Que ele quer sair também um pouco desses vídeos de ponta e aparece para ir para um conteúdo realmente. Assim. Então, os criadores, né? Eu faço parte lá do grupo de criadores. Às vezes a gente tem alguns... faça um vídeo de mais de 1 minuto sobre o tema tal e a gente vai ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Nananã. Então, eles mesmos eles querem incentivar. A própria monetização do TikTok que chegou esse ano, ela só monetiza vídeos de mais de 1 minuto. Como funciona essa monetização? É como se fosse o Instagram, os anúncios, você recebe Instagram, por número YouTube, de né? views, YouTube recebe mais ou menos por número de views únicas, né? Tem algumas regras, tem que ter mais de 18 anos, mais de 10 mil seguidores, mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias. Acho que são as únicas 3 regras no momento. E aí, cada vídeo seu, ele tem um fundo de criadores, ele é diferente um pouco do YouTube. O YouTube é como se fosse por nicho e por tipo de anúncio, etc, né? Lá no TikTok, ele tem como se fosse um fundo de criadores. Sei lá, vou distribuir 2 milhões de reais esse mês por fundo de criadores. Tem propaganda no TikTok? Aquelas publicidades que a gente fica sendo metralhado no YouTube? Tem também. Inclusive, funciona muito bem. Tem bastante gente usando agora para outros mercados. E lá no TikTok, o que acontece? Quando você está fazendo esse seu vídeo ali de 1 minuto, ele vai ser visto, por exemplo, por 1 milhão de pessoas. Ele vai te pagar lá mais ou menos 14 centavos de dólar cada 1.000 visualizações. Só que ele vai contar visualizações únicas. Então não é 1 milhão, ele vai diminuir isso para metade, mais ou menos, vamos supor. E aí, além disso, também tem a questão de que, além de ser a única, não podem ter te dado, acho que, dislike no vídeo. Certo. Então é meio rigoroso, não é tão fácil assim. Mas assim, tem gente que ganha bastante dinheiro só como criador de conteúdo mesmo. Mas não é o meu público principal do meu curso. Porque o meu público principal vende um produto ou um serviço. Então, às vezes é um médico, um advogado, ou então alguém que vende uma bolsa, ou que vende um software, né? Eu tenho um aluno que ele vende um software de atendimento, tipo um CRM, e ele fez um faturamento de 400 mil reais com vídeos orgânicos do TikTok na empresa dele. Que case, hein? E é impressionante, né? Com vídeos orgânicos, né? E aí a gente vê o potencial que tem lá de empresários. Igual você fala, será que só tem criança lá? Não, se ele está vendendo um software para empresário, tem empresário lá. Eu tenho um outro aluno que ele faz mesas rústicas, né? É uma mesa que
tipo uma madeira, junta 2 peças de madeira, joga uma resina por cima. Uhum. Já vi muitos vídeos Já viu? desse tipo no... Então deve ser os dele que você viu. Chama Made in Rústico, né? Além do trabalho dele ser maravilhoso, né? É um lindo. trabalho de ticket médio caro, né? A própria, sei lá, uma tábua de carne custa em torno de uns R$400, eu acredito. A mesa, tem mesa de 5 mil, de 10 mil, até mais. Então, e ele vende, ele fala, Diego, Instagram pra mim não rende nada, só TikTok. Eu falei, caramba, né? Porque os alunos, a maior parte, procura a gente pelo Instagram. Mas ele é um cara que até hoje fala, não, mas comigo o que vende mesmo é o TikTok. Eu falo, nossa, curioso, né? Muito curioso isso. E eu estou muito surpreso com a performance que o TikTok tem, né? O nosso próprio case aqui, do Mentes em Foco, nós criamos o perfil do TikTok há algum tempo atrás, mas sem atenção nisso. Criamos porque, olha, tem que ter um perfil no TikTok também. E fazendo o meia-culpa, nós nunca impulsionamos, nunca demos muita atenção ao aplicativo. E de repente, quando a gente olha, os números do TikTok nossos são melhores até do que de outras redes sociais, sem a gente intencionalmente fazer nenhum movimento nem nada do tipo. E eu fiquei me perguntando como que essa rede funciona, cara, que esse algoritmo ele é muito esperto, porque ele distribui, ele faz a coisa acontecer de uma forma muito mais potente do que outras redes, muitas vezes. E esse é um convite que eu faço para todos, né? Porque quando a gente criou, né, a academia no começo, né, a gente criou, foi a primeira leva, vamos supor. Depois eu com a Clá, né, que é a minha sócia, a gente criou o que a gente chama do alcance oculto, que foi no momento em que o Instagram veio com o Reels, o YouTube veio com o YouTube Shorts, e aí a gente apresentou para o mercado esse novo formato de você crescer a sua audiência, porque o TikTok ele revolucionou todos os outros. Antes, no Instagram, para você ter audiência, você já tinha que ser famoso. Era muito difícil, né, você conseguir crescer um perfil, porque você só era entregue pela quantidade de seguidores que você tinha. E o TikTok foi o primeiro a falar, não é a quantidade de seguidores, é o quanto o seu vídeo é bom. Uhum. Então ele parou de medir você pelo quantos seguidores que você já tinha. Óbvio que ainda importa, porque é um indício de que você já é previamente bom. Uhum. Mas ele vai também, principalmente, pela sua retenção e interação. Então, se você tem um vídeo com alta taxa de retenção, que é as pessoas assistirem até o final, e interação, que é as pessoas interagirem, comentarem, curtirem, compartilharem, salvarem, etc., ele vai te entregando para mais e mais pessoas. E assim, ele tornou anônimos famosos. Então você vê lá, luva de pedreiro, você vê pessoas que você não imaginava. Luva de pedreiro, né? Por quê? Porque ele mostrava quem tem retenção e interação, não é quem já tinha seguidores. É muito difícil encontrar uns cases assim no Instagram. E o TikTok despertou essas pessoas, né? Ele deu voz. A gente falava assim que antes você poderia ter uma super qualidade, mas você não tinha voz na internet, a não ser que você tivesse anúncio ou alguém que te mostrasse, algum famoso te indicasse. E aí ele veio com esse algoritmo. E muita gente falava, as pessoas estão no TikTok que é bobeira, porque é dancinha, porque é zoeira, mas não era. Era porque era o único lugar onde o produtor de conteúdo ele tinha a chance de aparecer, mesmo começando do zero. E aí o Instagram teve que se modificar, o YouTube teve que se modificar. Não só o formato, que é o dos microvídeos, mas principalmente o sistema de entrega. E é com isso que a gente criou o alcance oculto, que a gente fala que é como que você acessa a esse alcance oculto, que nenhum curso de Instagram tá falando, que na época falavam assim, é conteúdo de valor, frequência nas postagens, faz caixinha de perguntas, stories, você perdia a vida no Instagram e nada acontecia. Nem fale. E aí... Você se esvaía pouco a pouco. E aí você olhava a Paty Bajo, por exemplo, que é uma aluna nossa, quando acabou de lançar mais ou menos o Reels, né, um pouco depois, ela é uma aluna nossa, que ela é uma personal trainer, de mais de 50 anos. Tudo bem que ela não parece que tem 30. Mas ela fez um vídeo, que ela repostou um vídeo do TikTok, igual vocês estão fazendo com o TikTok, ela fez isso no Instagram, esse vídeo dela deu 2 milhões de seguidores e 50 mil... Não, 2 milhões de visualizações e 50 mil seguidores pra ela, em um vídeo. Então, mas aí você tá falando, a hora que você diz que tem que ter intenção, que tem que ter conteúdo, então assim, você tem um roteiro pra construir esses vídeos. Isso é muito legal você falar isso, porque aí... Quando a academia de TikTokers estourou, né, que foi com o alcance oculto, quando a gente mostrou para as pessoas que davam para crescer no Instagram com estratégia de TikTok, né, e inclusive existe um sistema que a gente recomenda, que é quando você faz um vídeo, você reaproveitar ele, você ter essa produtividade aproveitada. Já que eu já fiz um vídeo, por que não postar no TikTok, no YouTube, etc. Até porque ocorre um fenômeno que a gente fala que é o transbordo de seguidores.
Que é a pessoa que tá no TikTok, ela te segue, sei lá, você ganha 100 mil seguidores no TikTok, mas uns 10 mil vão pro seu Instagram também. Eles querem saber mais sobre você, né? Então, acontece também esse fenômeno. E quando você disse, beleza, mas tem que ter uma estratégia certa. E qual que é a grande sacada? Que a estratégia certa, quando as pessoas compram o alcance oculto, muitos vêm porque eles acham que eles vão ter que fazer super edições, que eles vão ter que fazer... Gravar em 4K. Principalmente quando fala que a professora é da Netflix, né? Eles falam, beleza, então agora eu vou virar o cameraman. Vou ter que contratar uma equipe. E aí a gente comprova e mostra pra eles que, na verdade, eles precisam só de 8 minutos por dia dedicados. Essa é a nossa grande venda, né? Você dedicar 8 minutos por dia pra você subir um degrau no seu negócio. Óbvio que se você dedicar 2 horas, você vai ter um resultado melhor. Mas a minha ideia não é a pessoa fazer um terceiro turno. Não é 100 vídeos por dia. E o 8 minutos a gente tirou dos 100 vídeos. Que a ideia, eu falei assim, quanto que dá 100 dividido pelas horas que eu gravei, dá 8 minutos. Certo. Então eu falei, então, é 8 minutos por dia que você precisa. Então Que é um vídeo por dia. Que é um vídeo por dia. Óbvio que se você fizer mais, ou se você dedicar mais tempo a pensar melhor o seu vídeo, você tem mais resultado. Mas você já consegue ter resultado com um pequeno esforço de tempo de 8 minutos. E acho que essa é a grande venda, né? E óbvio que também você vai ter um resultado que não é do dia pra noite, porque a gente tá falando de alcance orgânico. Acontece? Acontece. Eu tenho uma médica que ela postou, o primeiro vídeo dela foi o vídeo já que estourou. Ela falava sobre... Ela era uma médica de cirurgia plástica. E ela falava sobre... Ela fez uma trend lá, que era uma música... I never would I believe... Tipo, eu nunca acreditei que fosse possível tal. E aí na hora da virada da música mostrar uma coisa que você não acreditava que é possível e hoje é, né? Ela mostra lá na cirurgia, falando sobre pessoa que põe silicone. E aí ela mostra... Daí, numa virada da música, ela mostra a paciente saindo da cirurgia já levantando o braço, assim, que fala quando o silicone dói, né? Uhum. E aí o dela não dói mais, agora uma nova tecnologia tal, daí viralizou pra caramba tal, no primeiro vídeo. E até hoje ela tá super bem. Tem outros, só que assim, eu não tô falando só de TikTok. Como eu disse, isso funciona em todas as redes sociais. E hoje os nossos alunos nos procuram principalmente por conta do Instagram. E não mas é só conteúdo bobo que viraliza no Reels? Tem essa dúvida também. Sim. Eu tenho, por exemplo, um aluno que é o Alexandre. O Alexandre é advogado. Ele fala de tributário. Super entusiasmado. Esse tema é super animado, empolgante. Né? Super empolgante, que né? tema empolgante. Se eu vou falar assim, vamos falar sobre... O sonho de todo produtor de conteúdo, né? Vamos falar sobre um advogado? Vamos, vai. Tributário, nossa senhora! Eu tirar leite de pedra agora. E ele arrasa, ao ponto de que agora ele tá dando até curso para outros advogados, né? Porque ele falou para mim que desde o momento que ele começou a fazer vídeos, né? E o primeiro vídeo dele que estourou mesmo foi um que ele falava assim, você deve ter assistido, né? Como você diz da sua mãe, né? Que ela fala, não chegou para mim. Que é aquele... Isso não é um sonho de valsa, né? E ele fala... Daí ele mostra... Não é isso não, senhor. Ele pega o sonho de valsa e fala assim, isso não é um bombom de chocolate. Só que é um bombom de chocolate, é um sonho de valsa, né? Ele fala, não, que eles mudaram a embalagem e agora isso é um wafer. E graças a isso tem uma redução tributária de não sei quanto, tal. Que case legal, hein? E aí ele viralizou com esse vídeo, deu 2 milhões de visualizações, muitos seguidores, etc. Mas a gente tá falando de criatividade, né? Aí que tá. Não é tanta criatividade no conteúdo, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muita criatividade. Até a gente criou agora um complemento do curso que a gente chama de códigos virais. Que a gente percebeu que tinha um hack ainda maior dentro do alcance oculto. O que é o hack? Que você não precisa realmente de edição. Né? A gente chama que é o jeito preguiçoso de viralizar. A gente viu como que alguns alunos que às vezes nem tinham terminado às vezes o curso, mas eles estavam tendo excelentes resultados. Eles focaram muito fortemente em uma técnica específica do curso, que a gente fala que é a frase Alcione. O que é a frase Alcione? A primeira frase do seu vídeo, o que ela tem que fazer? Tem que me prender! Tem que seduzir! Chegar já. Só pra me deixar... Então, isso, se você for pegar os grandes marqueteiros, os grandes nomes do marketing, eles sempre trabalharam com a headline. Eles falam que assim, o 80-20 de um bom anúncio é a headline. E de um vídeo também. O 80-20 de um vídeo, às vezes a gente passa muito tempo pensando qual que é o conteúdo que eu vou falar. Não, tem que passar 80% do tempo pensando no que eu vou falar nos primeiros 3 segundos. E 20% só é o conteúdo.
Que é pra pessoa não dar aquela rodada pro próximo. Eu brinco que é o efeito Frozen Finger, né? Que você tá passando o vídeo, congelou. Calma aí, deixa eu ver o que esse cara vai falar. Me prendeu aqui. Né? Não pode deixar passar pro próximo. E quando você faz isso, o que você faz? Você aumenta a sua taxa de retenção. Porque se as pessoas não estão passando, imagina o tempo médio de visualização ali do seu vídeo. Ele já é muito melhor. Então a gente começou a ensinar muito mais roteiros com alta taxa de retenção. Isso é muito mais importante do que uma boa edição. Uma boa edição cheia de firulas, efeitos, pirotecnia, não sei o quê. Chama atenção? Chama. Por quê? Porque retém. Mas a gente pode reter através da copy. A gente tem 8 elementos mais ou menos de retenção, que é o cenário, é a pessoa que está lá. Esse vídeo de podcast, por exemplo, ele tem esse efeito um pouco de cenário, né? De dar uma retenção, dar uma certa autoridade, né? Tem gente que até faz o podcast fake, né? E coloca assim... Tem muito, né? Eu fico falando para algum lugar só para dizer que eu tô dando uma entrevista, né? Tem isso. E por quê? Porque isso funciona. Então, a gente tem vários elementos que trazem essa retenção. Quanto mais a gente foca em retenção, mais resultado a gente tem. E eu brinco com os alunos que, às vezes, eu vou fazer uma análise, né, dos perfis de quem entra, né? Quem entra... geralmente ganha uma análise de perfil para a gente dar um feedback já da direcionamento. Então ele aplica por um mês o curso e aí depois ele é chamado para um feedback onde a gente fala, ó, seu perfil tá assim, tá assado, isso aqui você tá fazendo certo, isso aqui você tá fazendo errado. E o que eu mais encontro às vezes é aluno que ainda tá fazendo post. Eu falo, mas olha, que post inteligente, mas por que você fez um post ao invés de você só falar? Fala esse texto, pega esse texto e lê, que você já vai ter mais alcance. Porque não adianta, né, a gente... ter um texto excelente, ter um conteúdo excelente sem a gente estar falando para ninguém. Esse é o primeiro princípio da nossa escola. A gente vai na onde tem alto alcance orgânico potencial. Que é isso que o alcance oculto ele trouxe, né, para a internet. Porque a gente parou de falar assim, você tem que fazer caixinha de perguntas, você tem que fazer posts, você tem que fazer não sei o quê. Não, esquece tudo, só faz vídeo. Faz um perfil só de vídeo. Só vídeo. Quando você tiver audiência, você começa a se preocupar. Mas enquanto você ainda não tem audiência, não tem por que você ficar fazendo um monte de tipo de conteúdo. Imagina você fazer um stories sabendo que você só tem 15 pessoas te assistindo. Né? Não é tão relevante. Agora, você fazer um vídeo que tem um potencial de viralizar e chegar em um monte de gente, só que também tem aquela questão. O seu perfil tem que estar alinhado para receber essas pessoas. Você tem que ter... Tem gente que tem muito seguidor e não sabe, nunca nem fez uma venda na vida. Que é o que a gente estava comentando, né, um pouco antes. Ele não tem o que vender, ele só fez pela audiência ali, ele não sabia nem onde ele queria chegar. Né? Já outros já sabem muito onde querem chegar, só que eles não sabem trazer essa audiência, já querem vender muito direto. E o Reels, ele é muito mais assim, algo que a gente tem que pensar, que a gente está aparecendo para uma pessoa que nunca me viu na vida. O Diego, me fala uma coisa, fala em vender, a gente sempre pensa aí nos processos de lançamento, né? E você começou falando que você fez alguns lançamentos, né? Com a sua esposa e tudo mais, e foram legais. Hoje você ainda lança? Hoje não. Hoje a gente faz um sistema que a gente chama de super conteúdo, né? É um vídeo de vendas que ele precisa vender de primeira, mesmo para alguém que nunca me viu na vida. Inclusive, a gente ensina isso também, porque... A gente tem uma mentoria agora de super conteúdo para alguns alunos que estão mais avançados, que querem, principalmente quem quer ir para a área do digital, né? Que tem muita gente que não quer, ele entra no nosso curso, mas ele quer divulgar mais o nome dele, às vezes só quer ser um médico mais famoso, cobrar mais no ticket médio dele, né? Uhum. Só por ter mais seguidores, já ter uma autoridade, chamado para palestra. Tem outros que querem realmente ter mais exposição para vender seus produtos, seus serviços. E tem a galera dos infoprodutos, né? Quem quer vender um curso digital, alguma coisa assim. E essa galera, a gente gosta de recomendar o sistema de super conteúdo, que é você ter um super vídeo de vendas. Eu fiz uma vez uma aula sobre isso no curso, agora a gente tem uma mentoria também sobre isso, que é como fazer um super vídeo de vendas que venda de primeira para alguém que nunca te viu na vida. E é com esse vídeo que você faz múltiplos 7 dígitos. Isso. Hoje, a gente já fez alguns meses, né? E outros meses são múltiplos 6, mas todo mês a gente tem um alto faturamento só com vídeo de vendas direto. Óbvio que depois a gente tem uma equipe comercial que vai atrás, a gente tem sequência de e-mails, mas tem gente que a gente conhece que usa só o vídeo e nada mais. E a grande questão de ter um vídeo é que eu sou muito a favor de sempre de um processo único. A gente consegue medir muito melhor. Então, se a gente for falar sobre crescimento do Instagram, eu gosto de um processo único. Eu tô aqui no um processo único, é só fazer vídeo, vamos ver que vídeo foi bom. Então, para os alunos, principalmente do Códigos Virais, que é o nosso novo produto também, eu falo, você do Códigos Virais, faça 20 vídeos, depois desses 20 vídeos, se você não cresceu, daí tem um número mínimo que ele tem que ter de crescimento, ou de engajamento, ou de visualizações,
um dos meus helpers da minha equipe vai atuar e vai falar assim, ó, você tem que melhorar nisso, repita. E aí a gente consegue ir metrificando. Então eu gosto muito disso, de ter um vídeo único, porque daí eu faço um anúncio, aí quanto que tá o custo do clique? O clique tá caro, então é o público ou eu tenho que fazer mais anúncio, né? E aí, beleza. Dessas pessoas que clicam, quantos caem na página? O carregamento da página. Velocidade de carregamento da página. Só tem que melhorar isso. Aí depois da página, para quem vira lead, né? Tem que ter lá um número, sei lá, 50%, que é mais ou menos tem que converter em lead. De lead, quem assiste, aí a gente fala o primeiro minuto do vídeo. Depois de quem chega no momento em que eu vendo no vídeo. E depois de quem chega no momento que eu vendo, quantos que vão pro checkout, do checkout, quantos que compram. Então eu tenho todas essas métricas, eu vou acompanhando e melhorando essas métricas ao longo de... A gente já tá ao longo de 2 anos melhorando essas métricas. Sempre quando uma cai, a gente vai e volta, e vai e volta, vai e volta. O seu vídeo de super conteúdo tem em média quanto tempo de duração? É um vídeo de mais ou menos uns 30 minutos. Você dá uma aula mesmo. Então é um vídeo longo. Por quê? Ele tem que ter um quê de conteúdo e depois ele vira para uma venda. Então tem várias coisas que são interessantes, que precisam ter, né, para você ter um super conteúdo, para você ter um produto que venda na internet, né? E não é só um produto, né? Até mesmo um perfil que dá muito certo na internet. A gente fala que tem que ter diferenciação. Acho que se eu fosse dizer qual que é o grande nome, né? A gente fala lançamento, ele é bom para quem? O lançamento ele é muito melhor para quem já é famoso. Que eu já tenho uma base, eu só preciso agora lançar para essa base. Mostrar que eu tenho um produto, né? E aí eu coloco todos aqueles efeitos como se fosse um filme do cinema, né? Eu faço o trailer, aí depois está disponível nos cinemas, depois saiu dos cinemas. Isso é um lançamento, né? E aí depois acabou. E aí a pessoa tem que aguardar o próximo lançamento, o filme número 2, né? E aí a pessoa vai indo. Isso é um lançamento. O lançamento ele é muito bom por isso, que ele dá essa escassez, essa urgência, e ele é muito mais pautado na autoridade da pessoa. Então a pessoa que já é muito famosa, o lançamento pode ser interessante. Agora a pessoa que está começando, mas precisa fazer um dinheiro rápido. Talvez a oferta direta seja melhor. Sim. Né? E a oferta direta tem um grande problema, que o principal argumento é a pechincha. Né? Quem é mais barato? Mercado Livre é oferta direta. Né? Você precisa de um negócio, você põe no Google o nome daquilo e já compra. Você está vendendo para quem quer comprar. Agora, o meu método de vendas, eu vendo uma venda mais indireta. Eu estou vendendo para quem nunca me viu na vida, uma solução que ela nem está esperando encontrar. E eu faço isso através do principal argumento, que é a diferenciação. Então eu mostro como que o meu método de crescimento no Instagram é diferente de tudo que ela já viu, né? E aí eu comprovo por A mais B o porquê desse método. Então enquanto eu estou ensinando o método, eu estou meio que vendendo. E aí no final eu faço uma oferta lá do meu produto. Cara, que demais. Excepcional, né? Você vai começar a vender cursos, então, agora. Eu tô anotando tudo aqui com muita atenção. Pra quem ia começar dançando, já tá começando, já tá aprendendo como fazer um vídeo de super conteúdo, tá vendo? E sabe o que é interessante? Num perfil de Instagram, o perfil que cresce, ele também tem esse elemento de diferenciação. Eu tenho feito bastante pesquisa nisso, porque muita gente fala, Diego, eu viralizei, mas ninguém comprou de mim. Ou viralizei, mas ninguém me seguiu. Por quê? E aí, por que vocês acham que isso acontece? Assim? Eu acho que porque a casa não estava preparada para receber as pessoas. Viralizei, mas ninguém começou a me seguir? Porque o seu perfil não estava pronto. Você tá, de repente, pelo menos já aconteceu comigo, assim. Olhou meu perfil, às vezes eu olho uma coisa que é interessante, um vídeo que é interessante, algo que é interessante, aí eu entro no perfil da pessoa. Aí eu entro no perfil, aquele vídeo não conecta com o que tem no perfil dela. E eu acabo não seguindo. É um bom argumento. Não sei, né, falando na prática, né? Exatamente isso. Tem outras coisas também, mas é isso. Por exemplo, às vezes a pessoa viraliza, mas é com o vídeo do cachorro dela. Meu cachorro fofinho, mas eu sou uma dermatologista. Nada a ver uma coisa com a outra. Daí as pessoas, eu falo que é você honrar as suas visualizações com o seu perfil. Então, e honrar os seus seguidores também, porque o motivo pelo qual elas te visualizaram é o motivo pelo qual elas vão te seguir. Então, se elas me visualizaram porque meu cachorro é fofinho, eu tenho que ter um perfil sobre cachorro fofinho, senão não vão me seguir. E se eu tenho um perfil sobre cachorro fofinho, mas eu não vendo cachorro fofinho, eu também não vou vender. Então, o motivo pelo qual eu viralizo e o motivo pelo qual me seguem é o motivo pelo qual as pessoas vão comprar de mim. Aqui uma coisa interessante, isso me criou uma dúvida, porque eu já vi nessas receitinhas prontas, como você falou, tem que postar X vídeos por semana, etc e tal. Eu já vi gente divulgando a receita de que você tem que ter no seu perfil por exemplo, se você é um profissional liberal, um médico, por exemplo,
que um percentual dos seus posts tem que ser lifestyle. Então eu vou falar um pouco sobre medicina e um pouco eu vou falar sobre a minha vida, mostrar um pouco do meu dia a dia. Só que aí, de repente, eu tô postando 7 vídeos, né? 5 são sobre temas da minha área, pela qual eu quero ser reconhecido. E 2 são só para mostrar que eu tô passeando no final de semana. E, de repente, o meu passeio do final de semana viralizou. Isso pode atrapalhar, né? Principalmente, até o algoritmo pode ficar confuso, que fala, então é um Instagram sobre passeios. Vou indicar esses vídeos desse cara para pessoas que estão interessadas em passeios. E como é que você orienta essa construção, então, de conteúdos ao longo dessa... Você Tem várias faz coisas, essa distribuição tá? ou você foca? Você pode fazer isso de uma forma que, por exemplo, a pessoa coloque isso indiretamente dentro dos vídeos dela de medicina, esse lifestyle dela. Por exemplo, eu tô aqui nesse passeio com a minha família e eu percebi que tem isso aqui, ó. Você sabia que isso aqui, na verdade, é o que dá rinite nas crianças? Não sei o quê? Entendeu? Bela sacada. Você pode colocar uma coisa dentro da outra. Essa é uma forma. A outra forma é você simplesmente correr esse risco igual eles correm, só que você entender que não é o lifestyle pelo lifestyle. Se for para ser isso, eu imagino que tem que ser algo mais focado assim no posicionamento que eu quero passar. Por exemplo, eu quero passar o posicionamento que eu tenho lifestyle tal, que eu tenho esse tipo de vida tal, que o meu cliente quer. E que no final das contas eu vendo esse estilo de vida. E não vendo apenas aquele produto que eu vendo. Então tem alguns mercados que tudo bem, a pessoa faz só conteúdo de lifestyle. E de repente sai uma venda ali. Do nada ele vem com uma venda. Ele faz até o inverso. Ele só vende tipo o desejo da pessoa. Olha como eu sou rico, olha como eu sou não sei o quê. Sim. Né? Tem muito perfil assim. E depois ele faz a venda e fala por que ele tinha tanto essa vida. Que ele vai ensinar um segredo para que a pessoa tenha essa vida. Tem essa vida através da medicina, sabe assim? Ou do que era a questão financeira aí, porque o pessoal do financeiro... Ostentação? Da rede... Os consultores financeiros, aí o pessoal da área financeira faz bastante isso, né? Sim, sim. Mostra o lifestyle para dizer, a partir da minha independência financeira que... O cara sai andando de Ferrari, daqui a pouco ele fala, agora eu vou te ensinar a ganhar uma Ferrari igual a minha. Exatamente assim. Isso. Então... Que é um marketing que eu particularmente não gosto. Entendeu? Isso me incomoda. E isso é super interessante, porque é uma coisa que a gente tem que confundir. Tomar cuidado pra gente não confundir, às vezes, o que a gente não gosta com o que não funciona. Porque, às vezes, eu não gosto, mas aquilo funciona até em mim, sabe? Você fala, cara, maldito, eu tô com vontade de... O que será que esse cara faz pra ter a Ferrari? Mas eu não odeio esse cara por ele fazer isso, assim. Isso. Então, eu gosto muito desse lado também no marketing, porque também envolve um pouco a questão de dancinha, que é uma coisa que a gente fala tanto mal, ou até dancinha também, a gente tá exagerando dançar, mas a piada. Tem muita pessoa que vem pra mim, Diego, mas o meu conteúdo é muito sério. Eu falo, por exemplo, eu sou um psicólogo que eu falo sobre depressão. Eu não posso fazer piada. Quem disse que você não pode fazer piada? Porque você pode contar, né? Casos engraçados de coisas que acontecem por ter a depressão. Você pode ser engraçado ou ser divertido. Só é o contrário de ser chato. Não é o contrário de ser sério. A gente consegue falar de coisas muito sérias e dar risada, né? Meu avô mesmo recentemente faleceu e quantas histórias que a gente tava relembrando dele, a gente dava risada junto, depois chorava, ia voltava. Mas assim, você tá dando risada, mas pensando numa coisa muito séria e isso não diminui aquela coisa, né? A gente pensa que eu tô falando sobre ser engraçado, não tô sendo sério, mas na verdade não é bem isso, né? E como é que você vê a questão da diferenciação do perfil? Porque hoje praticamente para quem está nos vendo agora e pensa assim, pô, acho que eu vou tentar montar um perfil para seguir nessa onda e gerar uma potencial renda. Acho que qualquer assunto que você pense em falar, ou quase qualquer assunto que a gente pense em falar hoje, tem alguém, ou na verdade muitos alguém nas redes sociais que já falam sobre ele. Você acha que isso é um fator de inibição? Como é que quem está pensando agora fala, poxa, eu queria falar sobre finanças, por exemplo. Tem 200 pessoas falando sobre finanças hoje, ou qualquer outro tema. Eu posso só dar uma complementadinha, assim, na verdade, seguindo na linha do que o Ivan trouxe, diante de tantas pessoas que estão falando sobre esse tema, como ganhar autoridade também, como eu também me tornar uma autoridade no tema que hoje já tem muita gente falando. Hoje, mesmo tendo muita gente falando, você consegue falar da mesma coisa. Ter muita gente falando, geralmente é um indício de que esse é um nicho de sucesso. Sabe, por exemplo, igual você fala, como fazer podcast? Tá todo mundo fazendo podcast, parece.
se tá todo mundo fazendo podcast, parece que é um negócio que realmente tá com ampla demanda de mercado também, assim, sabe? Tem consumo. A gente só precisa procurar elementos de diferenciação. Então, quanto menos elementos de diferenciação, mais difícil é. Então, como que eu sou diferente? Como que eu posso me portar diferente? Num perfil no Instagram, primeira coisa que a pessoa precisa ter é clareza. Porque tem gente que está falando assim, como me destacar, sendo que todo mundo faz a mesma coisa que eu. Mas a maioria dos perfis que eu entro, eu não consigo nem entender o que a pessoa faz, para começar. Você entra, você não sabe se eles colocam, sei lá, tipo, empoderamento feminino, a liberdade está em você, sabe assim? Aí você, cara, mas como que ela faz isso? O que que ela é, né? O que que você vai conquistar, sabe assim? Seja mais concreto nas suas promessas. Então a primeira coisa é, o que que você faz especificamente? Como você faz, né? E para quem? Então ajudo mulheres acima dos 40 anos a se livrarem da depressão em até 30 dias. Sei lá, tô inventando. É bem concreta essa promessa. As pessoas entendem, se eu preciso disso, na hora eu já vou me conectar e querer. Se eu não preciso, né, eu já saio fora. Mas é bem concreto. E se você faz um vídeo alinhado com isso, você já vai ter muito mais seguidores. Então, a primeira coisa é ter clareza. O marketing envolve muita clareza. A segunda coisa é que muita gente se sente limitado. Uhum. Porque, mas eu sei também atender mulheres que querem mais independência financeira, não só depressão. Eu sei também atender mulheres que querem falar sobre separação. Vai aumentando o seu repertório. Só que quando você quer falar de tudo, é muito mais difícil alguém te seguir no marketing. Então eu prefiro escolhe algo bem específico, nem que seja para você treinar. Vou fazer por 1 mês isso, depois eu largo. Depois, se não der certo, você troca. Não tem problema. Não é um casamento. Não é um casamento. É um namoro só. Você está namorando aqui com esse nicho, com esse segmento. Se não der certo, você troca para outro segmento. E assim vai. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa, depois que você tem clareza, é você procurar elementos de autoridade. O que eu tenho? Eu já tenho formação nisso que eu estou falando. Eu tenho algum prêmio nisso, eu tenho anos de trabalho nisso, eu tenho mais de 1.000 pacientes atendidos. O que eu tenho de provas de que eu realmente sou bom naquilo? Quanto mais eu deixar claro isso, mais aqueles 1 milhão de pessoas que viram meu vídeo vão acabar virando seguidores. E a terceira coisa, aí essa é um pouco mais difícil, que é a diferenciação. E essa ela vem com o tempo e vem até meio que com teste. Por exemplo, o que eu vou fazer diferente? Antes eu estava lá e eu era um curso de TikTok. E aí a gente criou o alcance oculto. O alcance oculto não, a gente criou um que chamava Método Delta. Né, que eram os 3 princípios, né, que eram as grandes variáveis, por isso Delta, para você crescer no Instagram através dos vídeos curtos do TikTok. Então a gente mudou, em primeiro lugar, a gente mudou, a gente chama de 3 M's, né? A gente mudou o mercado. A gente parou de vender para quem queria crescer no TikTok e vendemos para quem queria crescer no Instagram. E isso já deu um impacto de diferenciação. Enquanto os outros cursos de vídeos e de TikTok vendiam no TikTok, a gente vendia no Instagram. Então a gente mudou o mercado. Então acho que a grande primeira sacada é como que eu posso mudar o mercado, talvez. Exemplos de mudar o mercado. Acho que um bem comum tem um que é de um mágico, e ele vende um curso de como ser mágico. E aí ele mudou o mercado. Ele foi pro mercado da sedução. Ele falou, como você usar da mágica para ser o centro das atenções nas festas. Então, é o mesmo conhecimento mudando o mercado. Então, esse foi o nosso primeiro grande alavanca. O nosso curso vendia, sei lá, tinha 20 novos alunos por mês, estava começando, a gente passou a ter 300 novos alunos por mês, por mudar o mercado. E aí depois, a gente entendeu que ainda faltava mercado, mecanismo e mistério. O mecanismo da solução era através dos vídeos curtos, do método Delta e tudo mais, continuou mesmo. O mercado a gente trocou, faltava um mistério interessante. Né? E aí a gente criou o alcance oculto. Como que você sabia que aqui no Instagram existe um jeito alcance oculto? Que você pode ter muito mais seguidores no Instagram com apenas 8 minutos por dia? Não é muito mais curioso? Totalmente. O nome, né? Alcance oculto já dá tem um alcance oculto dentro do Instagram. Você já quer descobrir o que é, né? Você consegue fazer as pessoas chegarem até a sua oferta. A oferta, no fundo, é óbvio que a gente melhorou, a gente fez algumas coisas para melhorar, mas no fundo a essência dela é a mesma, só que agora as pessoas chegavam nela, né? E aí a consequência foi a venda. E foi nesse momento que a gente chegou a ter 2.000 alunos por mês, mais ou menos.
Caraca. novos todo mês, assim, 2.000 alunos mais ou menos. E seguindo essa filosofia, o seu vídeo principal, que é o seu vídeo de vendas e trabalhando esse funil de uma forma adequada. Sempre assim. E eu recomendo isso também, até para quem quer, a pessoa tá lá, daí fica fácil o trabalho. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer vídeo no Reels para trazer alcance orgânico. O link tá na bio ali, o cara clicou, ele vai cair nesse vídeo. Ele vai, comprou, não comprou. Aí eu posso fazer alguma coisa de stories? Posso, eu faço alguns stories ali. E aí, na conversa com o pessoal ali no stories, eu mando o mesmo vídeo. Né? E aí, a mesma coisa. Eu vou fazer um tráfego pago, né? Já estou num outro nível. Beleza, faça o tráfego pago. E aí vai para esse mesmo vídeo. Então, tudo fica fácil de você conseguir metrificar se está funcionando ou não. Mas eu gosto muito do tráfego orgânico porque ele é um primeiro degrau na internet. E o último degrau. Ele não é o meio. Então, se você está começando, ele é muito interessante, porque é algo a custo zero. Uhum. Então, tem gente que vai lá, vai comprar um curso de 500, de R$1.000, e para ele isso é todo o investimento que ele pode fazer. Então, agora ele investe o tempo dele em fazer conteúdo. Agora tem gente que não tem tempo, mas tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, então eu vou colocar tráfego pago. Mas o tráfego pago, sem uma consciência muito grande do que você está ofertando... É dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Então, o tráfego orgânico, ele também ajuda muito a gente a ensinar. A gente aprendeu muito. Eu fazia live todo dia. Quando a gente não tinha tanto aluno, quando eu não tinha uma empresa que eu tenho que pensar em 1000 outras coisas, eu fazia live todos os dias. 1, 2 horas de live. E aí, nesse momento, eu aprendi muito sobre o que faz as pessoas comprarem, o que elas não compravam, por que elas que compravam. Eu conversava muito com as pessoas e eu consegui entender muito profundamente o meu público. Então, quando a gente foi para o vídeo de vendas, a gente já tinha uma pesquisa muito grande feita já. A gente já sabia muito bem o que ele queria e o que ele não queria. Então, foi fácil pra gente. Mesmo assim, não foi tão fácil ao ponto de que a gente fez 1, 2, e o terceiro vídeo de vendas, que foi o Alcance Oculto, que estourou, né, as nossas vendas e tudo mais. Então, a gente vai sempre melhorando. Um processo único. Eu sempre gosto muito disso. Ô Diego, e quais são os maiores erros que você percebe nos perfis que você avalia na sua mentoria, erro clássico que todo mundo deveria saber, mas que todo mundo comete, que você está sempre corrigindo? Tá, acho que o primeiro erro é a pessoa já contar como se as pessoas já soubessem o que ela está falando no vídeo. Né? Por exemplo, alguém Essa sou eu. Eu ia falar exatamente, não a mesma coisa, que eu não ia falar de você, mas eu ia falar de mim. Eu gravo falando, não, a pessoa já sabe isso. Essa coisa, sou eu. Sou eu também. Principalmente, elas contam como se elas já soubessem quem você é. Entendeu? Eles já sabem que eu sou o Diego, que não sei. Não, mas eu quero viralizar para pessoas desconhecidas. Então eu tenho que pensar que esse público esse vídeo ele tem que ser interessante para quem nunca me viu na vida. Como pensar isso? Então sempre, esse vídeo. Uma técnica é você pegar e mostrar para sua mãe, para sua tia, sabe? Para sua avó. E aí se ela não entendeu nada, quer dizer que não tá tão claro o que você está falando ali ou para quem que você está falando, né? E eu diria que um segundo erro é as pessoas não se atentam ao começo do vídeo. Elas começam, olá, tudo bom? Essa sou eu Deixa eu te também. falar uma coisa. Eu ia falar segundo cheque já. 2 cheques, se der 3, aí zicou, apaga seu perfil e começa de novo. Olá, tudo bom? Aqui é o Diego e tal. E hoje eu tenho mais uma coisinha pra te contar. Nossa, parece que foi os ele 3 acessou meu segundos. perfil antes de vir pra cá. Agora é muito mais legal se você já começasse direto, assim, ó. Como você consegue fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Bem, Mas eu não consigo começar assim. Vai conseguir, sim. aí faz o seguinte, você grava isso depois e joga pro começo, sabe? Bela sacada. Aí você faz uma vírgula. Esse é um dos scripts que a gente fala que é lá no Códigos Virais, a gente focou muito mais em fazer esse script. Se alguém quiser depois, vai lá no meu perfil, clica lá no link da bio, vai ter uma aula que vai te vender o Códigos Virais. Mas lá no Códigos Virais, a gente ensina justamente alguns scripts assim, que é basicamente, esse é um deles, que é você pegar e falar, ó, começa com a headline forte, headline, vírgula, olá, eu sou o Diego, especialista em tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É mais ou menos um elemento de credibilidade. Quem sou eu pra estar te falando isso? Vírgula, daí você explica o conteúdo, vírgula, uma CTA. CTA é call to action, né? Então me segue, então comenta aqui o que você achou, etc. Então é um script bem fácil de fazer e que vai te trazer já bem mais resultado. Terceiro erro, só pra ver se eu apago hoje mesmo meu perfil ou se eu mantenho. Joga mais um aí pra gente. Deixa eu pensar. Um outro erro, eu acho que esse aqui vocês não cometem, que é tem muita gente que filma num contra-luz ou com uma
parece que a câmera tá até suja, sabe? Eu Assim, vou a pessoa embora não se aqui. preocupa minimamente. Eu não cometo esse, mas não tem vou pessoas apontar. nesse estúdio Que, gente, ontem mesmo eu falei pra ele, ó, eu vou ficar com ela, você tira uma foto pra... Não, eu não sei, gente, a foto consegue pegar a pessoa lá de trás, que tá lá no canto, e não consegue pegar quem tá na frente da foto. Vamos parar com essa exposição pública? E aí eu tava vendo o marido tirar foto de outra moça, ele falava, eu vou embora. Eu vou embora, porque eu não sistêmico, aguento mais tirar foto pra você, nenhuma tá boa. Tá vendo que eu não sou o único que passa por isso, mas tudo bem, eu já percebi que eu preciso resetar e começar de novo. Então, vocês que me seguiam nas redes sociais, esquece que eu vou apagar, procurem pelo novo perfil amanhã. Diego, topa uma lenha na fogueira? Opa, vamos lá. Então, bora para nossa pergunta ácida. Vamos ver o que os editores prepararam para hoje. Nem eu conheço, tá? Só para deixar bem claro que se for uma pergunta constrangedora, eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom. Pesquisas recentes indicam que a saturação de mercado é cada vez mais comum nas plataformas de redes sociais. Será que ainda existem oportunidades genuínas para novos empreendedores ou já estamos diante de um mercado muito competitivo e já limitado? Eu acho super interessante essa pergunta, porque o meu mercado é o mais saturado que existe. O mercado de ensinar as pessoas a crescerem no Instagram, a venderem mais no Instagram, Você disputa o mercado. e mesmo assim eu vendo muito todos os dias. Qual que é a grande lance? Você tem que ser muito bom em se diferenciar, você tem que elaborar quais vão ser os meus diferenciais, eu tenho que me diferenciar, e eu, além de eu me diferenciar, eu tenho que usar os métodos melhores possíveis. Então, hoje, assim, não tá mais um mercado de amador. A gente precisa buscar realmente um método que funcione, um método que vai trazer resultado. Então, antigamente, por exemplo, o custo do lead, eu estava brincando aqui com vocês, era 14 centavos. Hoje o custo do lead bons tempos, de um mesmo lead é R$14. E a mesma coisa acontece com o tráfego pago. Cada vez mais você tem que ser especializado nisso. E isso vale para tudo. E na produção de conteúdo hoje, a gente vê muita gente ensinando coisas que são da cabeça deles ou que eles fizeram no perfil deles, estão ensinando. A gente não, a gente tem 14 mil alunos que já testaram. A gente tem agora, eu estava computando esses dias, 243 cases de sucesso, que a gente tem o antes e o depois, e com depoimento. Legal, hein? Então a gente busca quais são os nossos diferenciais. A gente tem os cases de sucesso, a gente tem tudo isso de aluno. A gente tem uma professora que já fez séries para Netflix e para Amazon. A gente tem uma empresa que, por exemplo, tem gente que fala, mas o que eu vou aprender com vocês? Todo mundo já ensinou isso que vocês ensinam. Então o Mercado Livre falou que tem coisa para aprender com a gente. Né? Dentro deles, as top 100 sellers do Brasil, eles levaram a gente para Argentina para atender a Tramontina, para atender as outras marcas que são de lá também. Mas você acha que não tem. Então o que eu recomendo? Para quem acha que não tem, vai lá e assiste a aula gratuita do Alcance Oculto ou a do Códigos Virais, que eu tenho certeza que você já vai aprender na nossa aula algumas coisas muito legais para você. Demais, hein? Mas agora voltou. Resolveu fazer a sua perguntinha. Na verdade, assim, só trazendo o que a gente estava falando bastante de mercado saturado, nós falamos de lançamento e tal, e assim, eu tenho percebido, talvez é uma percepção, não é nada baseado em dados, né? Mas que eu tenho um pessoal aí que já fez múltiplos dígitos, que continua lançando, por exemplo, e que no atual momento ou está empatando ou está fechando em prejuízo. Os lançamentos não são mais o mesmo, assim, né? Sim. E eu tenho observado, não sei se... Mas, assim, aquilo que a gente viveu em 2021, 22, 20, né? Que com a pandemia deu um boom, mas aí veio 21, 22. Parece que as redes estão... A forma com que as pessoas estão utilizando as redes está mudando. Você tem essa mesma percepção? A forma como as pessoas elas estão usando a rede muda todo dia. Né? Então, assim, de um mês para o outro, a gente se reinventa. Né? É óbvio que a gente tem esse nosso método de alcance orgânico, mas na hora que a gente fala de vendas, né, na hora da conversão, tem momentos que o melhor é você converter no 1 a 1. Tem momentos que o melhor era fazer o lançamento. Eu não sou o maior especialista do mundo em lançamentos, tá? Mas os lançamentos, eles se reinventaram. Né? A gente fala que lançamento é como se fosse uma coisa única, mas os lançamentos, existem o lançamento meteórico, o lançamento não sei o quê, o lançamento semente, o lançamento tal. Por quê? Porque eles foram vendo diversas outras formas de fazer o lançamento para ir pegando essas mudanças de mercado. Isso sempre foi acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, o lançamento nada mais é do que um processo de vendas que sempre existiu, até mesmo no offline. Como eu digo, é o cinema, né? O cinema é o lançamento.
Você faz o trailer, que são os 3 vídeos lá. Depois você, abriu o carrinho. Depois saiu do cinema. Vai sair tal dia, vai acabar, é o último dia. E aí? Então, existe o lançamento, ele sempre vai funcionar. Ele funciona melhor para quem é muito famoso. Só que quem é muito famoso chega uma hora que ele vendeu para todo mundo que são... Satura Que o tinha próprio uma demanda mercado, né? reprimida. Que tinha demanda reprimida. Ele tem Então, que ou gerar- ele tem que gerar uma nova demanda, ou ele tem que mudar a estratégia dele de vendas. Só que como a venda do lançamento ela é muito mais pautada na autoridade do que na oferta, às vezes a oferta dele não é boa. Então tem cara aí muito grande no mercado que o que eles oferecem não é tão diferente, ou não é tão bom quanto outros. Eles só são muito famosos. Então quando acaba esses clientes deles, às vezes eles não conseguem repor. Agora, quando você tem uma estratégia de vendas que você tem que vender para alguém que nunca te viu na vida, aí você tem que ser muito bom mesmo. Então, eu sempre trabalho com essa estratégia. Assim, como que eu posso ser tão bom ao ponto de quem nunca me viu na vida, nem sabe quem eu sou, eu consiga vender ali de primeira, no primeiro impacto para a pessoa. Então, tem que ser diferente. E aí tem diversos exemplos no mercado. Eu tenho, por exemplo, o meu amigo ali, o Rômulo Viel, que ele criou o Corpo de Ginasta, que ele mostra como que você fazer os exercícios de calistenia, você consegue ter corpos muito melhores do que quem... Ele apareceu pra mim essa semana. Tem um outro colega meu, Bruno, da Transfer English, que ele criou a transferência linguística, não sei se vocês conhecem. Esse não que apareceu ainda. Você aprender inglês através da transferência linguística, que é os métodos convencionais, como que é? Você vai lá e aprende inglês na escola de inglês ou por imersão. São esses dois. E aí ele falou que eles pesquisaram e viram que na Segunda Guerra Mundial criou-se um sistema onde os americanos, para entrarem lá, né, e não serem percebidos na Alemanha, se não me engano, eles tinham que aprender muito rápido. Então eles aprenderam através, primeiro olhavam quais palavras eram iguais em inglês e alemão, e depois iam para as diferentes. Então começavam pela transferência linguística. E aí eles contrataram um monte de professor de inglês do Brasil, um monte de teórico, para criar o método de transferência linguística do brasileiro, do português para o inglês. E aí eles criaram essa história. Gostei. Criaram essa oferta, esse produto novo. Então, inglês, super saturado. Já quero entrevistar esse moço aí. Sim. Inglês é super saturado, porém, a transferência linguística não. Marketing digital é super saturado, porém, o alcance oculto, não. Exercício e fitness é saturado, porém, o corpo de ginasta, não. Quem quer ter um corpo de ginasta? Olha lá os ginastas, como é que é. Eu quero. E vê se eles fazem academia. Agora... Eles fazem academia, magro, o que eles né? fazem? Eu quero ser forte. Eles são fortes, extremamente fortes. E ele mostra como que ele era raquítico, aqueles magrelinhos com barriguinha, e agora ele é bombadão. Então, óbvio, você tem que ter um método que realmente funcione, e você tem que sempre tentar inovar e descobrir como que eu posso me diferenciar, mesmo no mercado concorrido. Isso dá trabalho, exige pesquisa, óbvio, mas a gente não tá aqui. É para ser o nosso trabalho, né? E a gente não quer fazer um trabalho meia-boca, a gente quer ser o melhor do nosso mercado. A gente quer ser não o melhor só escola de vídeos, eu quero ser o melhor sistema de crescimento do marketing orgânico na internet. Então, eu sempre vou procurar o que existe mais inovador e sempre vou melhorar o meu próprio produto. Excelente, Fantástico. excelente. Amei esse programa, viu? Amei. Obrigado. Porra. Diego, eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem aí de impacto, de inspiração para os nossos ouvintes, assim, algo que você fala assim, isso aqui vai mudar o jogo deles. Eu queria dizer para você que se você tá no momento em que você já deve ter percebido que tá na internet, já é meio que quase uma obrigação, principalmente um profissional liberal, né? Ou para alguém que tem uma empresa ou que tem um produto. Agora, você vai continuar postando arroz com feijão só para cumprir tabela, ou você vai encontrar algo que realmente vai te trazer resultado. E eu não tô te falando de fazer um terceiro turno na sua empresa, eu tô te falando de, obviamente, se esforçar a fazer algo bem feito, mas algo que caiba na sua rotina e que funciona. Então, eu te convido a assistir a nossa aula do Alcance Oculto com a Clá, minha sócia, que já fez séries para Netflix, na Amazon. Vocês vão amar ela é muito foda. E eu tenho certeza que vocês vão ser mais um case de sucesso, tá bom? Excelente. Obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje, viu? Pô, muito obrigado, eu que agradeço. E reforça aí onde o pessoal te encontra. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, o meu arroba é o Diego Davoli, até bem legal, porque o meu Instagram ele ainda tá bem pequeno, porque eu fazia mais pelo da empresa, que é o arroba Academia de TikTokers, ou pelo da Clarissa, que é o arroba Cla_Milford, mas se vocês puderem colocar o dela escrito, porque o dela é mais difícil de falar, aqui né? na descrição. E por isso que eu falei o meu, porque o meu é fácil, né? E o Academia de TikTokers também fala Academia de TikTok, não sei o quê. Então, vai no meu pessoal, me chama lá no direct, fala que você assistiu o programa, que eu vou até falar pra equipe comercial fazer uma coisa especial pra você. Ó, que Opa, legal, gostei. Aí sim. Muito bom.
Gente, vocês já sabem também, para nos seguir é mentes.em.foco no YouTube, podcast Mentes em Foco. E compartilhe esse programa com alguém que está aí, iniciando no processo, que quer crescer, que quer ganhar autoridade, relevância. Então, você já sabe, encaminhe esse programa para ele, que ele vai se beneficiar desse conteúdo. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado, Diego. Obrigado. E, pessoal, até o próximo Mentes em Foco. Valeu! Valeu, galera!